Geralmente as pessoas buscam luxo, diversão, conhecer lugares e pessoas diferentes quando elas saem no cruzeiro. Só que não foi só isso que o navio Viking Sailor entregou em julho de 1987. Olá, eu sou Lidiane e hoje eu vou contar um caso criminal para vocês. Primeiro eu vou falar do assassinato que aconteceu em 1987 e depois eu vou falar de alguns acidentes que ocorreram até a trajetória final do navio. O caso aconteceu de forma misteriosa, num lugar um tanto quanto inusitado, e o suspeito, embora ele não pudesse fugir por estar no navio, ele conseguiu passar despercebido por mais de 1.400 pessoas. O navio havia saído de Estocolmo, na Suécia, com destino à Finlândia. Todos queriam desfrutar cada momento a bordo. E não era diferente para Klaus Scheckler, de 20 anos, e Bettina Taxis, de 22. Eles também estavam com um amigo chamado Thomas Smith. Galera, vai levando aí em consideração a pronúncia, porque eles são alemães e esses sobrenomes eles não são comuns para a gente. Então, eu não vou saber pronunciar corretamente. Se tiver errado, vão aliviando aí. O casal gostava de socializar e era bem extrovertido. Já o jovem Thomas, ele era mais reservado, mais na dele. Naquela noite fatídica, o casal pegou o saquinho deles de dormir e foi procurar um lugar para passar a noite. Eles queriam ficar na área externa do navio. E Thomas decidiu ficar dentro do navio, em uma área pública, guardando todas as malas deles. Isso aconteceu, gente, porque naquela noite eles não pagaram para dormir em uma cabine. Eles eram pessoas humildes e estavam tentando economizar. Eles tinham feito aquela economia para poder organizar a viagem e finalmente estavam desfrutando dela. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do navio, ele cabia aproximadamente 2.000 pessoas, fora os tripulantes que trabalhavam lá. Ele cabia aproximadamente 200 carros e também ele tinha 8 andares e mais a cobertura, que equivaleria ali mais ou menos ao 9º andar. Na noite do dia 27 para o dia 28, lá para as 3h45 da madrugada, 3 escoteiros dinamarqueses resolveram dar um rolê ali nos converses do navio. Eles estavam passando ali por onde Klaus e Bettina resolveram dormir, que era o heliporto, né? E a área não estava muito bem iluminada porque uma lâmpada havia quebrado. Então, assim, à primeira vista, eles acharam que viram 2 bêbados tentando se equilibrar. Eles estavam assim tentando se apoiar nas coisas. Mas quando eles olharam melhor, eles viram que eles estavam, na verdade, profundamente machucados. Então eles ficaram horrorizados com a cena, porque tinha bastante sangue. Eles se aproximaram e pensaram até em fazer um primeiro socorro. Só que eles viram que a gravidade era altíssima e que não ia adiantar dar uns primeiros socorros ali. Aí o que foi que eles fizeram? Eles foram na recepção e informaram o ocorrido. Chamaram a enfermeira que estava lá de plantão. A enfermeira também, quando viu, deu de cara com aquele horror, né? Ela mandou chamar um helicóptero da guarda costeira para que eles pudessem ser atendidos imediatamente, antes mesmo do navio atracar. Eles conseguiram chegar lá no hospital às 5h48 da manhã. E infelizmente Klaus foi declarado morto. Bettina estava com ferimentos tão graves quanto os dele, só que ela tinha conseguido sobreviver. Ela foi internada e teve que passar por uma longa cirurgia de imediato. Ela ficou desacordada durante várias semanas por causa da medicação, até ela conseguir ser encaminhada para a cidade natal dela. Os primeiros investigadores e técnicos da cena do crime chegaram rapidamente ao navio. Eles foram o mesmo navio que tinha levado as vítimas para o hospital. Então, eles queriam, na verdade, conseguir deter o suspeito antes do navio atracar. E aí começaram as investigações. Eles analisaram tudo, pesquisaram em todos os lugares e queriam gravar e entrevistar todas as pessoas quando elas fossem desembarcar. Só que eles viram que ia ser uma tarefa muito difícil porque a tripulação estava quase lotada, né? Tinha aproximadamente 1.400 pessoas. Então eles foram despachando lá as famílias que tinham idosos e crianças. Então eles tentavam registrar e analisar pessoa por pessoa que estava ali. Quem não estava com a identificação, eles ficavam aguardando para que pudessem ser checadas todas as informações a respeito deles. E com isso eles conseguiram deter algumas pessoas de interesse, né? Por exemplo, o amigo deles, o Thomas, ele ficou lá sendo detido, ele foi analisado, mas foi descartado como suspeito. Tinha outro cara também que estava com a blusa toda cheia de sangue, mas aí eles pegaram a blusa dele, fizeram análise, guardaram as informações dele e depois confirmaram que o sangue era dele. Ele disse que tinha tido um sangramento nasal naquela noite, então
não tinha nada a ver com o crime. Em 1987, logo após o incidente, alguns pescadores estavam ali a mais ou menos 200 metros daquela rota marítima e tinha uma pequena ilha onde eles pararam. Aí eles acharam um saco cheio de roupas e tinham umas luvas com as iniciais HK. Então eles acharam estranho aquele saco, aquelas roupas ali abandonadas, mas não levaram e não fizeram nada. Um ano depois, eles estavam retornando e perceberam que as coisas ainda estavam lá. Então, eles pensaram que aquilo poderia ter alguma ligação com o crime, que tinha ganhado uma grande notoriedade. Aquele material foi incluso no material de investigação, mas até hoje também não se provou nada. Eles analisaram também a possibilidade do suspeito ter pulado no mar depois do crime, só que nenhuma evidência foi encontrada. E ao longo das décadas, 3 pessoas diferentes assumiram a culpa do crime, só que também, mais uma vez, nada aconteceu e ninguém foi preso de fato. Bettina conseguiu sobreviver, embora tenha ficado com danos permanentes nas mãos e nos olhos. E, finalmente, em 1988, ela foi depor. O inspetor da polícia disse que ela não conseguiu colaborar com os fatos, porque ela não conseguiu esclarecer a linha do tempo, ela não conseguiu dar informações claras, ela parecia que não se lembrava direito. E cá entre nós, eu acho que não tem nada mais normal do que isso, natural, porque quando você passa por uma situação terrível como essa, de quase morte, tudo que seu cérebro quer fazer é apagar. Mesmo que ela quisesse ali participar e ajudar, né, para que o criminoso fosse pego, não havia condições de ela poder fazer isso. Quando ela recebeu o primeiro atendimento ao chegar no hospital, ela ficou lá balbuciando algumas coisas em alemão. Testemunhas disseram que ela estava querendo falar, dizer algo, mas não tinha ninguém que pudesse compreender o que ela falava, porque era uma língua estrangeira, e também não tinha ninguém que pudesse anotar ou gravar aquilo. Então, assim, como ela não lembrava depois do que ela falou, as informações foram perdidas. Nos anos seguintes, todas as pessoas que foram gravadas, elas foram chamadas para um interrogatório. Os próprios investigadores navegaram várias vezes no navio a fim de encontrar pistas. Eles procuraram por filmagens, eles procuraram por testemunhas oculares e não encontraram absolutamente nada, nem mesmo a arma do crime. Tudo isso fez com que o caso esfriasse e na década de 70 ele foi arquivado. Houve uma escala sem precedente de esforços, todos estavam tentando ajudar, todos estavam comovidos, a imprensa, as pessoas que tinham condições, os grandes empresários estavam tentando se envolver para ajudar a conseguir desvendar aquele mistério. Bettina não se lembrava de nada, não tinha provas, e aí, embora houvesse um esforço muito grande, né, e todos dizerem que os policiais estavam trabalhando muito bem, aquelas circunstâncias inusitadas, por ser com pessoas de várias nacionalidades, tinha muita gente para ser investigada, qualquer pessoa poderia ter cometido aquilo, visto que não tinha nada assim para se seguir, não tinha uma pessoa conhecida, ficou muito difícil. O que eles conseguiram concluir é que o crime não tinha nenhuma motivação sexual ou financeira. Eles achavam que possivelmente eles poderiam ter dito algo a alguém que tivesse incitado a ira ou ao ciúme, ou eles poderiam estar dizendo alguma coisa para uma pessoa que tinha algum transtorno, né, psicológico. Era só isso que eles achavam, eles só trabalhavam com essas possibilidades, porque não tinha como ter nada relacionado ao passado ali. Em 2020, algumas décadas depois, finalmente uma pessoa forte foi indicada para o crime, que foi um dos escoteiros que descobriu o casal ali na noite do assassinato. É ele mesmo. Então, ele foi indiciado e ele chegou até a confessar, né, com detalhes de riquezas lá a respeito do que ele fez. Só que, quando foram apresentar aquilo para o juiz, não foi levado em consideração, porque ele não estava como um delegado e ele não falou de forma oficial, ele estava falando ali de forma informal. Então, não pôde ser levado em consideração e ele foi absolvido. O caso foi recorrido, só que até o presente momento que eu fui gravar esse vídeo, nas pesquisas que eu fiz, eu não descobri nada do parecer dele. O navio Viking Sailing com certeza foi palco de grandes momentos maravilhosos. Apesar também de ter acontecido aquela tragédia, ela não foi a única, né? Um ano antes, um empresário muito famoso, muito rico, ele foi assassinado lá. A diferença é que o suspeito foi preso. Passado-se o tempo, novas histórias aconteceram, coisas boas, coisas ruins, né? E aí, em 1994, ele deu sinal de vida novamente, trazendo à tona a morte de 852 pessoas.
O navio naufragou e todas essas pessoas perderam a vida. Gente, que sinistro, hein? O que é que vocês acham da trajetória do navio Viking Sailing? Eu acho que não tem nada a ver com o navio, primeiramente. Eu acho que aquela era um navio muito grande e era muito difícil de controlar todas as coisas, né? Embora assim as pessoas achassem que poderia estar seguras ali, né? Porque não tinha como fugir. Aí você vê o que foi que aconteceu. Quem vai participar de um cruzeiro daquele nunca imagina que vai sair sem vida, né? Justamente por não imaginar que vai acontecer alguma coisa de ruim ali, elas baixam a guarda e ficam bem à vontade, né? Você vê que o casal, no dia dos fatos, eles estavam bebendo bastante. Então aquilo dali provavelmente contribuiu para que eles pudessem falar ou dizer coisas que não eram apropriadas ou que eles não iriam fazer se estivessem normal. Então, gente, fica aí um alerta para que a gente nunca baixe a guarda. A gente vê que acontecem circunstâncias diferentes e difíceis da gente acreditar o tempo todo na vida da gente. E esse casal, eles eram muito jovens, né? Um perdeu a vida, a outra teve traumas e sequelas pro resto dela. Eles tinham tudo pela frente e, infelizmente, aconteceu isso aí. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Foi um caso meio sinistrão assim. Aproveite, curte, compartilha, bota um comentáriozinho a respeito do que vocês estão achando aí, do jeito como eu tô contando as histórias. Eu tô aqui pegando uma experiênciazinha, contando os casos que eu gostaria de ver, né, na web. E eu espero contar com vocês no próximo vídeo.